Bom, primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós iremos apresentar e analisar algumas fontes a respeito do período feudal. A primeira fonte em questão, ela tem o título Vassalagem e Investidura, século XII e XIII, e nela está escrito: na sexta-feira, 7 de abril, foram de novo prestadas homenagens ao conde, as quais eram feitas por esta ordem, em expressão de fidelidade e garantia. Primeiro prestaram homenagem desta maneira. O conde perguntou ao vassalo se ele desejava tornar-se o seu homem. Sem reservas, ele respondeu: quero. Então, tendo juntas as mãos, colocou-as entre as mãos do conde e aliaram-se por beijo. Em segundo lugar, aquele que havia prestado homenagem jurou fidelidade ao porta-voz do conde, com estas palavras: comprometo-me, por minha fé, a ser fiel daqui por diante ao conde Guilherme e a cumprir integralmente a minha homenagem, de boa fé e sem dolo contra todos. E em terceiro lugar, jurou o mesmo sobre as relíquias dos santos. Finalmente, com uma varinha que segurava na mão, o conde deu a investidura a todos aqueles que por este fato tinham prestado lealdade, homenagem e juramento. Bom, para analisar essa fonte em questão, foi utilizado como apoio o texto do autor Guy Fawkes, em que ele fala mais a respeito desse contrato vassálico, que está bem presente na fonte, no qual esse contrato ele possui alguns ritos, e um deles seria a homenagem, como uma cerimônia em que o homem fica de joelhos e junta a sua mão com a do Senhor. E a outra parte do rito seria a declaração de vontade, como mostra na fonte, na parte que o conde pergunta ao vassalo se ele desejava tornar-se o seu homem, e ele responde: quero. E logo depois ocorre todo esse processo de juntar as mãos e beijar da homenagem. Em continuidade no texto de apoio do autor, ele fala mais a respeito de outro processo da cerimônia, que seria jurar fidelidade, em que o vassalo presta o juramento com a mão sobre os evangelhos ou também sobre alguma relíquia, como mostra na parte da fonte, em que está escrito: e em terceiro lugar, jurou o mesmo sobre as relíquias dos santos. Então, portanto, nessa fonte, ela evidencia muito bem todos esses processos do contrato vassálico, todas essas partes da cerimônia. E agora eu vou passar para a próxima fonte. Boa noite a todos. A fonte que irei analisar é a carta de Fulbert de Chartres ao Duque de Aquitânia, Guilherme V, datada de 1020. Aquele que jura fidelidade ao seu senhor deve ter sempre presente na memória estas 6 palavras: incólume, seguro, honesto, útil, fácil e possível. Incólume, na medida em que não deve causar prejuízos corpóreos ao seu senhor. Seguro, para que não traia os seus segredos ou as armas pelas quais ele se possa manter em segurança. Honesto, para que não enfraqueça os seus direitos de justiça ou de outras matérias que pertencem à sua honra. Útil, para que não cause prejuízo às suas possessões. Fácil o possível, visto que não deverá tornar difícil ao seu senhor o bem que ele facilmente poderia fazer, nem tornar impossível o que para ele seria possível. Todavia, se é justo que o vassalo fiel evite essas injúrias, não será só por isto que merece benefício, porque não é suficiente abster-se do mal, a menos que façam também o que é bom. Portanto, deverá em adição conceder fielmente conselho e ajuda ao seu senhor nas 6 coisas acima mencionadas. Se deseja ser considerado merecedor do seu benefício e digno de confiança na fidelidade que jurou, o senhor deve também retribuir da mesma maneira todas essas coisas ao seu fiel. Se o não fizer, será com razão acusado de má-fé, exatamente como seria considerado pérfido e perjuro o vassalo apanhado a fazer ou consentir tais prevaricações. Bom, baseado ainda no texto de Guy Fawkes, nesta carta podemos observar que um dos direitos feudais que ocorre entre o senhor e o vassalo está intimamente ligado aos efeitos do contrato da vassalagem, os quais têm um caráter paralelista. Isso significa que um tinha obrigações com o outro, o que implica em uma submissão e respeito do vassalo para com seu senhor, além da obrigação da fidelidade. Existe a obrigação de auxilium, que é uma obrigação militar,
no qual o vassalo deve servir pessoalmente em guerras e batalhas com seu armamento completo, além de convocar cavaleiros para servirem ao seu senhor, sendo assim subvassalos. E material, cobrando impostos dos cavaleiros e habitantes do reino, sendo tal tributo destinado diretamente ao tesouro régio. O vassalo não deve apenas não fazer mal ao seu senhor, sendo não atentando à sua honra e nem danos às suas possessões, mas sim ajudá-lo sempre que fosse requerido, além do dever de orientá-lo com sabedoria, sempre mantendo boas intenções com seu senhor, mas não permitindo-o de faltar com justiça e bom senso. Tal ação leva o nome de obrigação de concilium. Já o senhor deveria manter a fidelidade ao seu vassalo, sempre que possível ajudando o mesmo. Uma das principais ajudas feitas pelos senhores era a proteção do vassalo e o seu sustento de sua família, deixando-os viver em suas terras ou lhe dando feudo. O contrato de vassalagem sempre teve uma hierarquia feudal muito clara. Um vassalo sempre se ligava a um senhor detentor de uma fortuna e de um poderio militar superior ao seu. O contrato tinha um compromisso permanente entre ambos, o que significava que apenas se encerrava com a morte de um deles. Contudo, o próprio Carlos Magno tinha previsto exceções à regra do contrato vitalício, que era no caso de quando o senhor ou o vassalo violavam esse juramento, fazendo assim o contrato ser rompido. Quando o vassalo não se mostrasse benevolente o suficiente ou agisse com má fé com seu senhor, ele era acusado de deslealdade e perdia tudo que lhe foi concedido. Já quando o senhor não cumpre com suas obrigações, era a igreja que o penalizava, excomungando o mesmo, o que significava que mais nenhum cristão o poderia servir. Quando o vassalo, por justa causa ou por fortes interesses externos, rompia o contrato, o senhor não o considerava mais como um homem e tinha seu feudo tomado. Se o mesmo insistisse, o senhor o desafiava para uma batalha armada. Já se o senhor negasse um vassalo, geralmente devido aos seus maus serviços prestados, o senhor poderia bani-lo de sua terra ou até mesmo executá-lo. Contudo, esta ação só poderia ser tomada após ouvir os conselhos de sua corte, a qual era composta por outros vassalos, dando seguimento à próxima fonte. Aqui temos a determinação de Henrique I na Inglaterra do século IX. É permitido a qualquer, sem punição, auxiliar o seu senhor, se alguém o ataca, e obedecer-lhe em todos os casos legítimos, exceto de roubo, no assassinato e naquelas coisas que não são consentidas a ninguém, sendo reconhecidas como infames pelas leis. O senhor deve proceder da mesma maneira com o conselho e a ajuda, e deve ir em auxílio de seu homem em todas as vicissitudes, sem malícia. É permitido a todo senhor convocar o seu homem, que deve estar à sua direita no tribunal. Se o senhor possui diferentes feudos, o homem de uma honra não é obrigado por lei a ir a um outro pleito, salvo se a causa pertencer àquele para o qual o senhor o convocar. Se um homem está ligado a vários senhores e honras, não obstante o muito que depende dos outros, deve mais estará sujeito à justiça daquele de quem é o homem, vassalo total. Neste documento, podemos observar a relação de confiança que estabelece entre o senhor e o seu vassalo, que é selado durante a homenagem seguida pelo ritual de fidelidade. Como a presente fonte nos mostra, os dois que selaram a união tornam-se isentos de qualquer espécie de punição quando agem em benefício de seu senhor ou de seu vassalo, isto desde que suas ações não interrompam a vida nem que inflijam a lei. Conforme o texto de Senhorio e Feudalismo na Idade Média, de Guy Fawkes, é exposto que o vassalo deve a submissão e respeito ao senhor. Portanto, sua fidelidade torna-se obrigatória em todas as esferas sociais, inclusive quando diante do tribunal. No texto, a autora diz que eram principalmente marcas exteriores de submissão e respeito, segurar a rédea quando o senhor montava a cavalo, prestar-lhe serviços de honra, por exemplo, escoltá-lo na companhia de outros vassalos, nas cerimônias e circunstâncias solenes, e entre outros. Dito isto, também existe a análise de que quando o vassalo possui mais de um senhor, ele deve apresentar-se ao lado direito daquele que o possui totalmente. É como se este vassalo fosse fracionado e aquele que pertence maior parte de sua posse tem o direito de ter o seu apoio no tribunal. Seguindo a próxima fonte.
Falando agora como um homem se pode fazer vassalo de outro. Espanha, século XIII. Um homem se pode fazer vassalo de outro, segundo um antigo costume da Espanha. Desta maneira, outorgando-se por vassalo daquele que o recebe e beijando-lhe a mão por reconhecimento de senhorio. Mas ainda há outra maneira de fazer a homenagem, que é mais grave, porque por ela se torna um homem não somente vassalo de outro, mas fica obrigado a cumprir aquilo que promete por postura. Homenagem tanto quer dizer como tornar-se homem de outrem e se fazer como seu, para dar-lhe segurança sobre a coisa que promete dar ou fazer, que a cumpra. E esta homenagem não somente tem lugar em pleito de vassalagem, mas em todos os outros pleitos e posturas que os homens ponham entre si, com a intenção de cumpri-las. Falando sobre a homenagem apresentada pela fonte, na questão feudo-vassálica, vemos que o ritual prestado pelo vassalo é levado em bastante consideração pelo contrato pactuado, onde podemos observar uma alta conexão com o simbolismo, e como era importante os pactos orais que eram dirigidos por conta da ausência da alfabetização entre a sociedade que tinha propensão em ser vassalo. O escritor Guy Forking compartilha que esta homenagem era produzida de maneira bem ensaiada, onde o contato físico seria um ponto crucial pela falta de desenvolvimento jurídico pelas sociedades que tal homenagem se baseava. Mostrando assim que este ritual era um ponto de alta entrega, que oficializaria os deveres futuros dos vassalos, além de manter legalmente a fidelidade dos vassalos presente unicamente no Senhor, ao qual estariam formando este pacto. Vemos claramente isto na fonte, que aborda sem freios o significado único que a homenagem representava, definindo os sujeitos publicamente ao status de propriedade privada ao senhor feudal. E como já mencionado, fortalecendo assim a presença da oralidade nas transações sociais, perante a presença deste sistema, onde tal aspecto, segundo a fonte, transmite um grau de confiança, com o manejo da palavra como vitalidade da permanência do bem-estar, entre a dinâmica vassalo e senhor. Porém, no caso, sabemos que cada fonte tem suas limitações e seus objetivos pessoais, além de serem objetivas em aspectos específicos. E no caso, vale ressaltar que não vemos propriamente uma menção direta à religião escrita na fonte, mas que vale apenas fazermos alguns comentários em sua correlação com a homenagem, onde Folking aborda que o ritual estava extremamente conectado com a fé, e que havia muitos elementos do cristianismo que fundamentavam os pilares da homenagem, colocando assim um caráter pecaminoso caso houvesse uma transgressão do juramento feito. E tal ocorrência, por mais que não tenha sido dita na fonte, nos revela sem que certos aspectos importantes abordados sobre o grau de confiança que haviam pelos envolvidos da cerimônia, demonstrando assim a seriedade proposta pela articulação da homenagem, como, por exemplo, a segurança que o vassalo deveria executar em seu senhor, o protegendo daquilo que fosse necessário, e cumprir todas as promessas que fossem levantadas como demanda. E tudo isso deveria ser fornecido em todos os momentos possíveis. Pontos andas em um nível de fidelidade digna, colocando aspecto sagrado entre o juramento ritualístico. Pode passar para o próximo. De que maneira se deve receber o feudo? Podem os senhores outorgar e dar o feudo aos vassalos desta maneira. Ficando vassalos de joelho ante o senhor, deve colocar suas mãos entre as do senhor e prometer-lhe, jurando e fazendo o pleito e homenagem, que será sempre leal e verdadeiro, e que dará bom conselho a cada um que o zelo ordenar, e que não contará seus segredos, e que ajudará contra todos os homens do mundo ao seu poder, e que evitará seu dano e guardará e cumprirá todas as posturas que com ele tratou por conta daquele feudo. E depois que o vassalo houver jurado e prometido todas estas coisas, o senhor deve vesti-lo com um anel, ou com luva, ou com vara, ou com outra coisa daquele que dá em feudo, ou colocar-lhe a possessão dele por si ou por homem, certo que o mandasse fazer.
Esta fonte, complementando a anterior, além de mencionar mais uma vez a homenagem e o juramento, aborda também a fidelidade que deveria haver entre o vassalo e o senhor. E neste ponto, quando vemos as expressões mencionadas na fonte, como por exemplo prometer de joelhos e também colocar as mãos entre o senhor e prometer-lhe jurando, observamos mais uma vez que tal ritual deveria ser levado em extrema seriedade. E com isso, indicando que pela cerimônia de inserção, o psicológico do vassalo já estava sendo, desde aquele momento, formado para se enxergar o senhor como uma figura de autoridade e respeito, além de demonstrar também a importância a ser seguida de suas futuras obrigações que seriam vinculadas em seu futuro cotidiano. Podemos analisar todos esses elementos pela forma que a fonte apresenta o Senhor, colocando este em papel de destaque, onde deveria ser prestigiado por toda a homenagem e instruindo o vassalo aos seus novos afazeres. Bom, no caso destes afazeres, Forking compartilha que a submissão e o respeito era um ponto indispensável nesta relação, além da necessidade de fazer serviços de honra. Mais precisamente, Forking escreve sobre um padrão que veio a ser seguido a partir do ano 1020, elencando em primeiro ponto que o vassalo não deveria ser hostil, e nem demonstrar algo perigoso ao seu senhor, e ainda não causar dano corporal ou dano material em suas posses. Em segundo ponto, poderia haver uma necessidade de um serviço militar, onde os vassalos seriam obrigados a lutar pelo senhor, ou até mesmo servir de guarda ou colocar sua moradia em disposição militar. E além disso, o vassalo também poderia ser solicitado a pagar algum tributo caso fosse necessário ao senhor. E em terceiro lugar, Forking menciona que os vassalos também teriam que auxiliar o senhor, oferecendo conselhos caso problemas particulares que fossem solicitados. E essas demandas eram formadas pelas assembleias onde eram elencadas as necessidades diplomáticas dos senhores. No entanto, além de haver mencionado essas responsabilidades e demonstrado assim que a vida do vassalo nada mais era do que uma posse do senhor, onde este tinha domínio sobre a vida e poderia influenciar a morte, caso necessário, em questões de guerra, e ainda dominavam os passos e as ações do vassalo na maioria dos casos, Forking, além disso, adiciona em sua análise que o senhor também teria seu código de conduta particular, pois, como vemos na fonte principal, o senhor é apresentado como um ícone de postura, e como também o indivíduo que seria civilizado. E por seus deveres, Forking diz que a fidelidade era uma via de mão dupla, ou seja, o senhor também deveria transmitir confiança ao seu vassalo, e não deveria prejudicá-lo nem pela questão de honra e nem em seus bens ou vida, além de praticar o bem em mesmo modo. Em outro ponto, o senhor deveria proteger militarmente os vassalos de seus inimigos, acionando guerra caso o vassalo fosse atacado, além de tranquilizá-lo e conceder o feudo caso fosse necessário, transmitindo boa justiça sempre que possível, e também compartilhando bons conselhos por problemas que o vassalo enfrentasse em seu cotidiano. Com essas semelhanças, vemos que este contrato tem uma natureza de dupla mão, onde em tese e teoria, ambos os lados são beneficiados, ou seja, não é por aparência unicamente exploratório e sem vantagem ao vassalo. Então, como essas informações e direcionando a fonte, observamos que as amplas modalidades que abarcam esta aliança feudal colocam interesses em ambos os lados, fortalecendo esta união e reconhecendo os limites que haviam em poderes, onde o senhor não estava isento de seus deveres, mas mesmo assim ainda era o regente principal dos privilégios que este juramento fornecia, colocando assim o vassalo como inferior da hierarquia, mas em mesmo ponto tendo certos privilégios que, teoricamente, o colocam em uma posição um tanto diferente do que estamos acostumados quando se generaliza sobre o tema. Agora o próximo slide. Bem, aqui a gente tem uma fonte do século XIII, escrita na Espanha por Afonso X, o Sábio. Nela, o autor fala sobre o feudo em si, como objeto de concessão após ocorrer o ritual de homenagem ao Senhor,
e ele mostra as duas formas possíveis de feudo. Então ele diz: feudo é o benefício dado pelo senhor a algum homem porque se tornou seu vassalo e lhe fez homenagem de ser-lhe leal. Tomou este nome da fé que deve o vassalo guardar ao senhor. São duas as formas de feudo. Uma é a outorga, uma vila ou castelo. Outra coisa que se constitui um bem de raiz, e este feudo não pode ser tomado do vassalo, a não ser se falecer o senhor com o qual tratou, ou se fizer algum erro pelo qual o deva perder, assim como é mostrado adiante. Ou seja, em princípio, o feudo era uma porção de terra de extensão variável, ou uma propriedade ou um direito imobiliário, podendo ser um castelo sem terra em volta, um terrádigo, uma portagem, né, que é um pedágio, ou até uma magistratura. E ele era dado de forma gratuita do senhor ao seu vassalo, garantindo seu sustento e segurança em troca de lealdade e serviços requeridos pelo senhor. Ainda, na questão da variação do tamanho da terra, alguns feudos eram de vassalos mais humildes, tinham porções mais modestas e um pequeno senhorio. Era uma situação semelhante a um tipo de exploração desses camponeses. E também tinha os feudos mais grandes de vassalos nobres, com um vasto território composto por várias relações de senhorio. Bem, também tem os outros tipos de feudo que não possuíam base fundiária, como alguns casos na Germânia no século XII, que se tinha o feudo de função, em que duques, condes, bispos e abades eram considerados titulares de funções públicas, e a partir disso, como agentes da autoridade real, eles prestavam homenagem ao senhor e recebiam o feudo e as funções ligadas a esse feudo. Outro tipo de feudo sem base fundiária eram os ligados à igreja. Era um tipo de oferenda e tributo em ocasiões de batismo, casamento, festas de purificação e funerais. A última espécie de feudo sem qualquer base fundiária é a citada na fonte, os feudos de câmara ou de pensão. O autor diz: outra maneira é o chamado feudo de câmara. Este se faz quando o rei doa dinheiro a algum vassalo seu, todo ano em sua câmara, e este feudo tal pode o rei cancelar quando quiser. Então aqui ocorre a designação de uma renda em um prazo regular dado do senhor ao vassalo, mas nem sempre se caracterizava como uma renda sobre o tesouro ou o dinheiro do senhor, podendo ser um rendimento cobrado sobre alguma fonte de receita senhorial, como no caso da portagem, que é o pedágio, e do terrádigo, ambos cobrados por um funcionário do senhor. Bem, o surgimento do feudo de câmara no final do século XI tiveram um importante significado econômico e político. Com a expansão material e o aumento do volume da circulação monetária no período, a terra deixou de ser a principal moeda de troca, assim a remuneração dos serviços feudais passaram a ser por uma renda e não necessariamente em terras, tornando o vassalo um tipo de assalariado do senhor, o que é uma vantagem para o senhor feudal, visto que se o vassalo fosse infiel ou prestasse um serviço ruim, o senhor podia cancelar a renda sem precisar passar pelo processo de denúncia e confisco, no caso que acontecia com os feudos, né, com a terra. Como também esse processo ele permitiu ao soberano criar um tipo de clientela estrangeira, ou seja, conseguir alianças externas muito fortes. Esse tipo de feudo foi bastante utilizado nos Países Baixos, na Inglaterra normanda e aos estados latinos de Oriente, regiões economicamente mais ricas do período que possuíam bom comércio e monarquias com uma boa administração, boas possibilidades financeiras e recursos abundantes para conseguir sustentar essa modalidade de feudo-pensão. Pode passar para o próximo slide. A última fonte fala do direito de alienação do feudo. Ela é do século XI e foi escrita na Espanha por Eusátides de Barcelona. O autor diz: se alguém der ou empenhar seu feudo, ou ceder seu domínio a outro, sem consentimento de seu senhor, o senhor, no caso em que souber disso e se opuser, pode reter o feudo quanto quiser. Mas se sabe e não se opõe, não poderá retê-lo, mas pode exigir o serviço do feudo de qualquer dos dois, tanto do doador como daquele que recebeu o feudo, e se isso lhe for negado, poderá reter o feudo e mantê-lo em seu poder até que o serviço perdido lhe seja devolvido em dobro, e se assegure bem de que o seguinte não lhe será novamente negado. Aqui entra a questão da patrimonialidade do feudo, que além de incluir a questão da hereditariedade, também declarava a possibilidade de dar e vender o feudo. Esse direito foi bastante discutido no período, mas teve uma visibilidade tardia em relação à hereditariedade. Essa discussão tardia se deu principalmente pela estagnação do mercado de terras, que voltou a ser mais movimentado com o aumento da circulação de dinheiro, do dinheiro propriamente dito, no século XI. A princípio, o senhor tinha várias razões para a intervenção no processo de alienação, como mostrado na fonte. Um deles era o fato de que a transferência do feudo para outro vassalo podia afetar o serviço do feudo.
Outra razão, e uma das mais importantes, era a questão de que o vassalo não tinha propriedade sobre essa terra, sobre o feudo, e sim apenas um direito útil, um direito de usá-la. Então, assim, o vassalo deveria ceder de volta o feudo para o senhor e não para outrem, não para terceiro. Mas essa visão acaba mudando a partir do século XI em algumas regiões, quando a alienação era mais aceita em casos de venda a um parente do vassalo. Mas com o crescimento econômico e uma certa mudança na mentalidade e no costume, a alienabilidade, como também o desejo de tornar o feudo patrimônio do vassalo e não do senhor, passou a ser mais aceito e favorável. Assim, quando o vassalo queria vender o feudo, perguntava antes ao senhor se a desejava. Se não, se podia vender a um terceiro, uma tentativa clara dos senhores de controlar essas operações, exigindo um pagamento em troca da autorização da alienação ou o feudo de volta caso o senhor não aceitasse. Ou seja, era necessário reconhecer a mudança do possuidor do feudo, pois havia uma mudança também de vassalo, visto que a venda desfazia o antigo laço vassálico e ao mesmo tempo fazia um novo com o comprador, que tinha que prestar homenagem ao senhor antes de ganhar o feudo. Ou seja, o senhor estava no centro do negócio da venda, sendo um intermediário. Outra questão importante em relação à alienação era quando o senhor recuperava sua terra depois de libertar o vendedor, o vassalo, do seu laço vassálico. Mas os parentes barravam isso. Isso se dava porque o direito do senhor de recorrer ao feudo entrava em concorrência com o direito de recorrer dos parentes, que impedia que o feudo, a propriedade, saísse do patrimônio da família, o que em muitas províncias da Idade Média aconteceu, visto que o direito de linhagem estava acima do direito do senhor. Na questão da alienação por doação, principalmente as que eram feitas em favor da igreja, os senhores se sentiam obrigados a consentir com as doações por conta da mentalidade da época, mesmo achando que as doações reduziam o feudo a nada, que tiravam as obrigações de caráter feudal, uma perda de homens e de serviços. Mas a partir do século XII, principalmente no XIII, nas regiões onde vigoravam o direito de transação, como na França ao norte do Loire, o senhor recebia, em compensação dessa perda do feudo pela doação, o direito de impor ao estabelecimento religioso donatário uma taxa pelo feudo. Essas foram as fontes que a gente analisou. Muito obrigada.